O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, na cultura do povo de Israel, os leprosos eram considerados pessoas, entre aspas, castigadas por Deus, pessoas que de alguma forma fizeram alguma coisa errada, cometeram algum pecado grave e por isso elas eram punidas com a lepra. E a partir de então, uma vez que contraíam a lepra, essas pessoas elas eram marginalizadas da comunidade, eram marginalizadas. Como um sinal do seu poder messiânico, Jesus salva aquele homem, curando-o, portanto, da lepra, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado. E a partir dessa cura milagrosa, Jesus integra aquele homem na comunidade, na vida da comunidade. Essa cura miraculosa faz parte da sua missão como Messias Salvador de toda a humanidade. Jesus, ele manifesta o seu poder de Messias Salvador também curando os leprosos. Isso era um sinal da presença do Messias na humanidade. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da primeira carta de São João, Deus nos deu o seu Filho e com Ele a vida eterna, a salvação eterna, é dom de Deus que nos foi concedido por meio de Jesus. No entanto, nós sabemos também que é da vontade de Deus que a salvação eterna, ela se manifeste em nossa vida, em nossa peregrinação neste mundo. Que a salvação eterna, ela tenha já os seus efeitos na nossa vida de peregrinos neste mundo. Mesmo sabendo que nós só experimentaremos todo o esplendor da salvação que Cristo nos concedeu na glória de Deus, por meio do Espírito Santo, nós já experimentamos os efeitos da graça de Deus, os efeitos da salvação de Cristo, sem deixar de considerar que a salvação de Deus compreende a libertação do mal, a libertação da escravidão do pecado e também a vida nova na justiça e na santidade de Deus.
É muito importante, irmãos e irmãs, que nós compreendamos também a salvação de Deus através de gestos concretos de misericórdia, de justiça, em relação aos irmãos e irmãs mais necessitados, aos empobrecidos, aos injustiçados, aos marginalizados. Por isso que não é à toa que nós nos deparamos nos evangelhos com esses gestos de misericórdia de nosso Senhor. Jesus é o Messias Salvador da humanidade e opera a maravilha da salvação também pelos seus gestos de misericórdia, de perdão em relação aos pecadores, de justiça em relação aos empobrecidos, aos marginalizados. É nesse contexto que nós devemos compreender o fato de que aquele homem leproso do Evangelho recebeu de Jesus o dom da salvação. Ainda fazendo referência à primeira leitura, esse trecho da primeira carta de São João, o próprio apóstolo João, ele nos ensina que 3 são as realidades que dão testemunho da verdade de Deus. 3, o Espírito Santo, a água e o sangue. O Espírito, a água e o sangue dão testemunho unânime da verdade de Deus. O Espírito, a água e o sangue nos recordam os sacramentos da Igreja e, sobretudo, os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Espírito, água e sangue. Por meio destes sacramentos, irmãos e irmãs, nós também recebemos a salvação de Jesus. Nós também recebemos a graça da libertação da pior de todas as doenças, que é a doença do pecado. Nós recebemos a graça, o dom de uma vida nova, para que possamos viver no nosso dia a dia, na justiça e na santidade de Deus. E para além disso, se realmente nós queremos fazer valer o nosso compromisso batismal, se realmente nós queremos fazer valer a nossa comunhão com Jesus Eucaristia, nós também somos chamados a dar testemunho da verdade salvífica de Jesus através de gestos concretos de misericórdia, de justiça, de perdão e amor aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. São essas as graças que nós pedimos a nosso Senhor nesse tempo litúrgico do Santo Natal. E já nos preparando para celebrar a festa do batismo de Jesus, que a Igreja celebrará no próximo domingo. Depois de amanhã celebraremos a festa do batismo do Senhor, uma oportunidade linda para que nós possamos renovar o nosso compromisso batismal, de modo que também possamos nos deixar transformar pela graça salvífica de Jesus, através do nosso testemunho de gestos concretos, de misericórdia, justiça, perdão e amor aos irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.